Gente, esse é meu primeiro live. Eu nunca fiz live na minha vida. Eu também não, tô um pouco Não, nervosa. Agora que ela falou que tem 80, não, 70, 80 pessoas eu não no devia ter perguntado isso, né? Bem tranquilas, nem dá pra perceber depois. Você só vai no embalo. Gente, mas eu não sou tão blogueirinha assim, tem que adaptar agora a esse mundo. Já gravar aulas eu fico meio assim, né? Vai que você fala qualquer coisa estranha. Mas vai dar certo. Vai sim. Ah, gente, faltando 5 minutinhos. Ai, Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Esté. Eu sou da gestão Pulso Latino do CAEL. Nossa gestão ela é composta por estudantes independentes e parte do coletivo Faísca. Hoje a gente está recebendo mais uma vez professores e estudantes veteranos da habilitação do alemão e do coreano para contarem tudo sobre as respectivas habilitações para vocês, calouros. Essa semana está acontecendo uma semana das habilitações bem atípica, né? Por conta da pandemia, que já deixou só aqui no Brasil 150 mil mortos, né? E aí muitas coisas acontecendo, e aí os calouros com a questão do ranqueamento, né? Que já é difícil, e aí nesse ano atípico torna-se mais difícil ainda. E é uma coisa que vai se estender pela graduação inteira. Então, a gente do CAEL defendeu, junto com vários estudantes, com cartas abertas, abaixos assinados, que não só não se considerassem as notas do primeiro semestre, que já foi especialmente conturbado, mas que também não houvesse o ranqueamento esse ano. O ranqueamento esse, né, que acaba, por conta da falta de professores, acaba fazendo com que alunos não consigam, alguns alunos não consigam fazer a língua que quer. E aí, por isso que a gente é contra o ranqueamento, que é como se fosse um segundo vestibular, né? E aí, como eu disse, né, esse ano, super complexo, né? Muitos de nós, estudantes, perdendo emprego, com dificuldade de acompanhar o ensino remoto, que foi um negócio que foi instituído de cima para baixo pela reitoria. Enfim, várias dificuldades, e aí a gente acha que construir essa semana das habilitações tem que ser ouvindo muito vocês, calouros, a necessidade de vocês, ouvindo as sugestões dos professores e dos veteranos, e aí, além dessas mesas que a gente está fazendo, a gente está soltando alguns vídeos curtinhos e mais sintéticos sobre cada habilitação, né? Uma forma mais resumida para vocês conseguirem acompanhar. E também vamos deixar essa live, desculpa, na página do Kael para vocês assistirem depois, se vocês quiserem, ou então até mesmo para quem tipo não conseguiu acompanhar em um outro momento quiser ver, também ter acesso. Então, eu vou explicar como a mesa vai funcionar, né? Vão ser 15 minutos iniciais para o professor, e aí mais 15 minutos para os alunos, para as duas alunas, e depois mais 10 minutos para a gente responder as questões. Então, vão mandando as questõezinhas que vocês tiverem no chat, que vamos responder tudo. É isso. Se a professora quiser continuar. Posso começar então? Claro, fique à vontade. Boa noite a todas. Acho que é boa noite, né? A gente fica na dúvida se é boa tarde ou boa noite. Boa noite a todas. Meu nome é Marcele, estou representando a área de alemão. Eu fico muito contente com o convite de ter essa experiência de falar um pouco sobre a área e mesmo dessa maneira não tão desejada online, mas ainda continua sendo uma forma da gente conversar e se conhecer um pouco e falar das áreas.
Essa experiência para mim também é nova. Eu sou a professora mais recém-contratada da área de alemão, então é a primeira vez que eu participo ativamente da semana de habilitações, então eu estou super animada. E eu acho que essa é uma experiência incrível, né, de ter esse espaço de discussão e também para ter informações para vocês conseguirem, apesar né, das controvérsias, mas enfim, vocês tendo que fazer uma escolha, que vocês possam fazer essa escolha com todas as informações. Bom, eu pensei em falar um pouquinho sobre a estrutura geral do curso de alemão, dar algumas dicas também voltadas à questão do que fazer, né, com a língua depois, então de pesquisa e trabalho. E pode não parecer, mas a língua alemã é uma língua muito apaixonante. É difícil você identificar entre as alunas, assim, o motivo por ter escolhido o alemão, mas é sempre muito claro porque ficou no alemão. Porque é uma língua muito apaixonante e tem uma cultura também muito interessante. Bom, eu vou focar na estrutura, eu vou deixar para as meninas falarem da experiência também de ser aluna, né? Eu não fui aluna da USP, então eu vou focar na estrutura. Eu vou compartilhar a tela aqui para apresentar para vocês. Espera um segundinho. Vocês conseguem ver? Dá para ver, gente? Acho que sim, né? Bom, do terceiro até o sétimo semestre, as disciplinas do alemão são voltadas ao ensino de língua. Por quê? Porque quando a aluna entra no curso de alemão, espera-se ou imagina-se que não tenha que essa aluna não tenha nenhum conhecimento de língua alemã. Então, diferente de muitas das outras línguas, né, aqui o alemão é aprendido do zero. Então, isso significa da língua 1. Então, do terceiro até o sétimo semestre, a gente vai da língua 1 até a língua 5, uma língua por semestre. Apesar de ser o curso, né, a disciplina voltada ao ensino, primeiro, né, o ensino de língua alemã, essa disciplina não é como se fosse um curso de línguas, né? Então, na verdade, é uma disciplina acadêmica de língua alemã voltada à formação de pesquisadoras e professoras em língua. Aí, a partir do sétimo semestre, onde a gente tem a língua 5, começam a surgir outras disciplinas, como a introdução à tradução e também para as interessadas em licenciatura, a aquisição e aprendizagem de alemão como língua estrangeira. Então, aqui, a partir do sétimo semestre, já é possível ter um direcionamento da escolha para quem quer fazer licenciatura, ou seja, o ensino da língua, ou gostaria de fazer pesquisas na área de linguística, literatura e tradução. A partir daqui que vai começar isso a acontecer. E por quê, né? Qual que é o motivo? Como eu falei, a expectativa é que não tenham conhecimento de alemão, então primeiro é necessária essa base linguística para que aí as alunas consigam focar a sua escolha, o seu interesse. E aí, a partir do oitavo semestre, então o oitavo, o nono e o décimo, surgem aí outras disciplinas, como a literatura, que eu imagino que para muitos de vocês é uma das áreas de maior interesse, mas vocês vão ver no curso que isso muda bastante, né, no decorrer do curso. Mas, enfim, aqui começa a entrar as literaturas e a linguística, e essas disciplinas vão ficar mais para frente, porque o conteúdo é dado inteiramente ou quase inteiramente em língua alemã. Por isso é necessário na base de língua, né, de conhecimento de língua. Então, a gente tem, né, literatura, história da literatura, atividade de estágio para quem está em licenciatura. Essas são as obrigatórias. As eletivas vão ser a língua 6, então obrigatória até língua 5, eletivas língua 6, e disciplinas da tradução daqui para frente vão ser eletivas. No nono semestre, as obrigatórias vão ser literatura e introdução à linguística, aí são duas, a introdução à linguística 1 e 2, e também as literaturas têm as suas vertentes, né? As eletivas seriam também literatura e a disciplina de tradução, como eu falei. E aí, no último semestre, vocês ficariam só com literatura e linguística, né? Que são as turmas mais avançadas em que as aulas são dadas em alemão, né? Em língua alemã. Então, é isso um pouco da estrutura do curso. O que fica faltando seriam as optativas livres, né? As optativas livres, a gente tem uma lista de disciplinas bem extensas, vocês podem até checar aqui no link que eu coloquei,
mas o oferecimento vai depender um pouco da disponibilidade, da carga horária das professoras e dos professores. Aqui, para vocês conhecerem o corpo docente, né? Eu não vou ler todo mundo, mas tem as professoras e os professores de língua e linguística, de literatura e da área de tradução. Então, como vocês podem ver, as áreas de interesse vão ser divididas, né, entre língua focada na licenciatura, linguística, literatura e tradução. A gente também tem muitos convênios, o que é bastante interessante, né? Convênios com países de língua alemã, para bolsas, intercâmbios, né? Tanto das alunas virem para cá, como de vocês irem para lá, passar um semestre ou um ano. Bolsas do DAD, que é o Instituto, né, acadêmico, né, internacional da Alemanha, no caso, mas que dá muitas bolsas para fora do país, fora da Alemanha, e é possível ficar um semestre ou mais para frente, né, durante o mestrado, doutorado, e também cursos de língua. Então, tem cursos de verão, cursos de inverno, que muitas vezes as alunas da USP conseguem bolsas. Com relação às pesquisas, né? Então, focando nas pesquisas do TGI, IC e PUB, as áreas seriam, como eu falei, né, o ensino de língua alemã, didática, né? Linguística, literatura e tradução. Eu não sei se vocês sabem, então eu resolvi trazer um pouquinho de informações sobre o que seria a iniciação científica primeiro, né? Na iniciação científica, vocês vão escolher um tema de uma sub-área para fazer uma pesquisa que tem duração de 1 ano, e essa pesquisa vai ser orientada por uma professora ou um professor da área. E pode ser um treino, uma primeira experiência, para ver se vocês se interessam pela área acadêmica, né? Em que área. E vocês podem fazer, inclusive, mais de uma IC. E aí, para isso, é bem simples. Vocês têm que entrar em contato com uma professora da área, conversar, propor as suas ideias. Não precisa necessariamente ter um projeto pronto. E existe oportunidade de bolsas também para IC, mas é possível fazer sem bolsa, por exemplo, para quem trabalha, é possível fazer sem bolsa e tem um certificado da mesma forma. O TGI, que é o trabalho de graduação individual, também é uma área de pesquisa, só que aqui no caso vai ter obtenção de créditos e ao final vocês vão ter uma monografia. E aí o TGI ele pode ser feito entre 1 e até 2 semestres, né? No primeiro semestre seria mais para levantamento de literatura relevante, no segundo semestre desenvolver o texto. E para isso vocês também precisam entrar em contato com os professores. Nesse caso não tem bolsa, mas vocês conseguem créditos para as disciplinas optativas. E por fim o programa PUB, que é muito interessante, que é um programa de bolsas para os estudantes da graduação. Então vocês teriam que se inscrever em um projeto que vai ser inscrito pelos professores, né? E aí as professoras e os professores vão selecionar as alunas e os alunos inscritos e existe uma bolsa para fazer. Só que não é só de pesquisa, né? Também tem ensino. Então pesquisa seria muito parecido com a IC, né? Com a iniciação científica, mas também tem pesquisas, né? Ou atividades voltadas para o ensino, cultura e extensão. E aí dura 1 ano também. E por que é interessante, né? Então, na nossa área de alemão, existem diferentes possibilidades, como eu falei, de intercâmbio, de bolsa e também de pesquisa. Então, essas pesquisas, essas atividades, elas são interessantes para vocês saberem se a área científica interessa a vocês, ter uma experiência inicial, talvez pensar num projeto de mestrado mais para frente. Assim como também entrar em contato com as professoras, os professores da área, os grupos de pesquisa, então, né, não trabalhar tanto sozinho e desenvolver um tema que vocês gostam e também o conhecimento de língua e cultura alemã. Agora, sobre o mercado de trabalho, né? Então, a gente viu um pouco sobre a estrutura do curso, as possibilidades de bolsa e pesquisas, e o que vocês podem fazer com a formação em língua alemã. Lógico que isso aqui é um resumo do resumo, né, gente? Mas dá para ter uma boa perspectiva. Então, é possível, né, inicialmente professores ou professoras de alemão em institutos de língua ou escola pública. Aqui em São Paulo, a gente tem o CEL, que é algo muito, muito interessante, muito importante, que muitas alunas e alunos da área de alemão trabalham, né, na escola pública com o CEL. Também existem muitos colégios alemães e bilíngues, eu não sei, as meninas até devem saber mais que eu, mas aqui em São Paulo deve ter pelo menos 5 ou 6 grandes colégios
alemães ou bilíngues. Também tradução, tanto tradução literária como tradução de documentos, áreas ligadas à cultura, jornalismo e editoras, até editoras para material didático, por exemplo. E empresas, né? Aqui em São Paulo, na região do ABC, existem muitas empresas alemãs que também contratam alunos até durante a graduação para trabalhar com conhecimento até inicial de alemão, né? E a carreira acadêmica eu grifei porque, assim, eu sei que é uma carreira difícil, ainda mais nos dias atuais, com todos os desafios que a gente tem enfrentado, mas ao mesmo tempo é uma carreira também muito interessante, com vários desafios. E a gente do alemão gosta de incentivar muito as pesquisas, o interesse, a curiosidade de vocês. Então é algo que todas as professoras e os professores de todas as áreas que eu comentei com vocês, com certeza estariam extremamente abertos para conversar e discutir e explicar para vocês um pouco mais sobre as suas áreas de pesquisa. Mas é isso, eu vou deixar um pouquinho de alemão aqui para vocês para o final. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf euch. Então, muito obrigada pela atenção e nós estamos ansiosos para vocês virem para o alemão. É isso, acho que agora, se eu parar aqui, eu volto a falar com vocês, né? Funcionou? Funcionou. É isso, eu não sei se eu usei todo o meu tempo, mas eu posso responder perguntas depois. Sim, muito obrigada, professora. Agora eu vou passar a palavra para a Ana Paula e para a Gabriela. E eu vou falar, eu não avisei antes, mas eu vou falar 5 minutinhos antes da fala acabar, dar uma avisadinha assim, rapidinho, tá? Posso começar, então? Boa noite, gente. Meu nome é Ana Paula, eu sou do 4º ano da Letras e do 2º ano do Alemão. E, assim, a minha trajetória com o alemão ela é um pouco diferente, porque eu vim de outra habilitação. Então, eu acho que eu nem poderia mencionar isso, na verdade, porque declinar a habilitação numa semana de habilitação é um pouco triste, né? Mas, assim, é só para poder falar para vocês que quando eu falei para as pessoas que eu queria declinar para o alemão, muita gente virou assim, alemão, mas né, a habilitação é muito difícil. E aí, quando a gente passa por um ano inteiro fazendo uma habilitação e passa para outra, a gente vê que não é assim. A gente vai muito mais calmo. Não que eu tô falando para vocês declinarem, não é isso. Mas é uma habilitação apaixonante, assim, é um idioma incrível. E foi por isso que eu abandonei a minha habilitação anterior, foi por gostar mesmo do alemão, mais do que da outra. Então, quando a gente começa a conseguir falar o idioma, a se comunicar, é muito bom, porque é um idioma muito diferente. Então, o meu primeiro ano da Letras, eu nem tinha ideia que eu queria o alemão, e depois eu fui, e eu fiz língua 1 e língua 2 com o professor Sandro, hoje de manhã, e foi muito bom, porque a gente começa bem do comecinho mesmo, então, hello, my name is, é bem assim, e aí você começa a falar, você fala, ai, tô falando alemão. É muito legal. Então, é uma experiência muito enriquecedora, porque agora eu tô em língua 4. Eu fiz língua 3 com a professora Zina, que voltou para a Alemanha. Saudade da Zina. Ela era muito boazinha, ela era alemã mesmo, e ela falava português perfeitamente também. E quando a gente passa, mais ou menos, para língua 2, assim, o professor já começa a falar muito mais em alemão, e é um ambiente, assim, em que eu sou tímida, na verdade, para falar. A Gabriela já deve ter percebido, eu não falo muito na aula, mas com o tempo os professores sempre vão falando para você se soltar, e é muito acolhedora. Eu acho que muita gente acaba tendo uma visão um pouco... Acho que é por causa do idioma mesmo, que é bem diferente. Falar, ai, a habilitação do alemão. Mas, gente, não é assim, tá? Os professores... as cargas de estudo mesmo, de tudo, é igual a qualquer outra habilitação. Então, é por isso que eu disse que eu declinei da outra, pra ninguém ir, assim, aquela tensão, assim, sabe? Porque é isso, sabe? E agora eu tô tendo... A gente teve, né, todo mundo no EAD.
E é claro, acho que o ritmo diminuiu bastante no primeiro semestre, porque estava todo mundo assim meio perdido ainda. Mas agora a experiência com língua 4 está sendo incrível, né? Eu acho que o professor, o José, ele é muito bom. Ele, todos são, né, gente? E ele sempre faz a gente falar e ele é muito tranquilo. A Gabriela é minha monitora. E, e assim, tem os professores do DAD, a Gabriela também pode comentar. E a gente está tendo a produção de texto agora. Aliás, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E o professor, ele é italiano, então a gente consegue ver essa pluralidade cultural que tem. E fala um alemão com a gente fala alemão com ele. E assim, e vou falar um pouco sobre as produções de texto. Quando a gente entra em língua 3, uma aula na semana é reservado para produção e recepção de texto. Então, geralmente é a aula do meio da semana e o que a gente vai fazer é discutir diversos temas. Então, o professor conversa com a gente faz geralmente muitos brainstorm, então todas as ideias que a gente tem, vai falando. E eu acho que dá um pouco, quando a gente sai de língua 2 e chega na língua 3 e tem que fazer isso, sai um pouco da zona de conforto, mas é muito bom poder aplicar o que a gente aprende de gramática, porque tem muita gramática nessas produções de texto. Então, agora, por exemplo, a gente está vendo aquelas milhões de formas de passiva, né, Gabriela? E aí eu estou tentando de algum modo aplicar isso dentro dos textos. E aí os professores corrigem, a gente faz de novo. Então, isso é muito importante, né? Texto é uma coisa que eu já costumava fazer para aprender. Então, não se assustem quando vocês chegarem nessa parte. Língua 4 acho que começa a ficar um pouquinho mais complexo. A Gabriela já passou desse estágio, ela já vai poder falar um pouco mais quando realmente começa a ficar aquela pegada mais com as linguísticas e tudo mais. Então, é isso, gente. Eu fico à disposição. Eu não sei se eu consegui falar tudo, mas o alemão é um idioma maravilhoso. Não fiquem com medo de vir, por favor. Porque eu lembro que quando eu era caloura, muita gente tinha medo mesmo da habilitação de alemão. Muita gente tinha medo. E não é assim, é muito tranquilo. Não vou dizer que é tranquilo, porque a gente não precisa estudar, né? Não é isso, mas o alemão já é um idioma um pouco mais. E eu acho que as pessoas acabam confundindo um pouco a dificuldade ou a falta de contato que a gente tem com o alemão no dia a dia com a habilitação, né? Falar assim, a habilitação do alemão é uma habilitação difícil, com uma pegada, mas não é como as outras, assim. A gente tem uma carga de estudo como qualquer outra. Então, é isso, gente. Os professores são incríveis, eu adoro, são todos exaltados, né, pelos alunos. E, por exemplo, a gente também tem Stammtisch, que são, assim, encontros para falar em alemão com os alunos, né? E o plantão que a Gabriela oferece, maravilhoso. Então, é isso, gente. Acho que eu fui bem concisa, né? Porque eu não queria estar falar bastante o tempo, mas é isso. Obrigada, Ana, primeiro pelos elogios, né? Eu vou falar um pouco sobre a minha visão da habilitação. Primeiro, meu nome é Gabriela, né? Eu deveria estar no último ano, mas eu não estou, mas eu estou tendo aulas com a Marcele, a gente está juntos em Introdução à Linguística 2. E o que eu posso dizer mais sobre a minha parte é que quando eu entrei quando foi minha semana de habilitação, eu escutei uma moça dizendo que para você escolher sua habilitação, você tem que escolher pela literatura. Você tem que gostar da literatura da habilitação. E eu acho que isso talvez não funcione muito para o alemão, porque a gente tem 5 longos semestres de língua, né? Então, se você for pensar só na literatura, talvez você se sinta um pouco decepcionado com o começo da habilitação. Eu sou o contrário, eu gosto muito mais da língua e da linguística, então, para mim, foi 5 muito bons semestres excelentes, né? O que eu posso dizer é que a maior evasão do pessoal do alemão é nessa transição entre as matérias de língua e da literatura, porque tem um salto mesmo, né, entre
como a Marcele disse, mesmo todas as aulas são, todas ou basicamente todas são em alemão, né? Completamente em alemão. E quando a gente sai de língua, a gente tem, assim, um B2. Por isso que eu ia aconselhar vocês a aproveitarem essas aulas de língua, aproveitarem as oportunidades que tem na aula de língua. Eu sei que a Ana Paula falou que ela é tímida também, mas aproveita essa parte para falar, porque na USP o curso é um pouco mais instrumental, né? A gente não tem tanto tempo para falar, porque as turmas são grandes. Então aproveitem o Stammtisch também, tem o USP iFriend, que também é um programa super legal que a USP oferece para você ter a oportunidade de conversar com pessoas nativas. E é isso, os professores geralmente são muito abertos. Eu nunca tive nenhum problema com o professor de alemão, né? Talvez seja uma experiência pessoal, mas eles sempre disponibilizam tudo que podem. O José, ele disponibiliza gramática, filme, série, música. A Marcele também tem uma playlist do alemão. Então, assim, aproveitem as oportunidades que a USP dá e que o alemão, como as duas disseram, é uma língua apaixonante. Eu também acredito nisso, né? Eu sou completamente apaixonada por alemão, quem me conhece sabe, né? Então, agora também eu sou monitora da Ana e gostaria de dizer para vocês aproveitarem também as monitorias, porque é um espaço para vocês, para tirar dúvida, e alemão nem sempre é fácil, não vou falar, é super fácil, mas também não é tão difícil quanto pregam, né? É uma língua ótima, tem suas peculiaridades como qualquer outra língua, e eu acredito que se vocês aproveitarem as oportunidades que a gente tem, né, à medida que vocês conseguem, né, é muito bom. A USP também tem diversas vezes convênio com o Goethe para alunos estudarem lá com bolsa. Também tem certificado, o Helmut é responsável pelo ONSET, que dá para você fazer a cada 3 meses para ver se você consegue um certificado. Às vezes também rola bolsa de certificado do Goethe Institute. Eu também falei que... eu falei que ia falar um pouquinho do intercâmbio, né? Porque eu passei, como a Marcele ressaltou, tem várias bolsas, né? E eu passei ano passado. E assim, eles pedem... Muita gente vem me perguntar, por isso que eu vou falar, tá, gente? Não é do nada que eu tô tirando isso, não. Mas você precisa de um nível B2 da língua, né? Então é muito bom essa facilidade de ter os certificados de graça, né? Porque são caros. Pedem para você escrever como se fosse um plano de estudo do que você estudaria lá na universidade que você vai e o que você faria com esse estudo, né? Que você vai fazer lá. Então, eu ia aproveitar isso para o meu conhecimento no Brasil, para minha pesquisa no Brasil. E também pedem passaporte. E basicamente é isso. O processo para passar no intercâmbio não é muito difícil. O mais difícil é a bolsa mesmo. No ano que eu concorri só tinha 12 e é dividida para toda a Europa. Então, para quem tiver interesse, tem que manter uma uma normalizada boa. Não é muito fácil, né, gente? Mas a gente tenta. Não sei, né? Eu acho que essa parte, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Eu tô me sentindo meio estranha, assim, sem ver as perguntas, assim, mas tudo bem. E é isso. Aprender o alemão foi, assim, uma coisa que mais me deu motivação, assim, nos últimos dias. Acho que a gente tem uma concepção, talvez, de que a Letras realmente não é um curso para aprender um idioma, mas como isso é uma grande parte do aprendizado do alemão, acho que você tem que encontrar motivação nisso e se apaixonar pela língua uma das coisas principais, que foi o que me manteve aqui até hoje, né? Tem muitas oportunidades também para pós-graduação, para quem quiser seguir a carreira acadêmica. Na parte de licenciatura também é muito legal que na área na matéria de atividades de estágio a gente conhece várias escolas, que a Marcela citou,
que tem alemão, a gente tem a oportunidade de fazer estágio lá, né? Estágio de observação por um dia, mas já é bastante. Então, a gente conhece bastante oportunidade de trabalho. Sempre tem também palestras do pessoal do Porto Seguro e tudo mais, porque eles querem mesmo contratar pessoas que estudaram na USP e tudo mais. Então, tem bastante oportunidade de trabalho, apesar de não parecer, né? Todo mundo pensa, nossa, quem fala alemão, né? Mas tem bastante oportunidade de trabalho. E é isso, eu acho que vocês têm que, se vocês querem fazer alemão, vocês têm que pensar que, como qualquer outra habilitação, vocês têm que se dedicar. O conhecimento é cumulativo, então tenta sanar suas dúvidas na monitoria, com o professor, use e abuse do espaço que vocês têm e que é oferecido. E quando chegar na parte da literatura e da linguística e da licenciatura, que vem tudo junto, né? Vai ser um pouco mais difícil mesmo, mas é para todo mundo, sabe? Então, tenta criar um ambiente legal entre os colegas e o professor, para vocês se ajudarem e tirarem dúvidas, porque eu acho que isso é o principal, né? Tendo um ambiente bom, a gente consegue melhorar tudo, né? E eu não sei, eu acho que é isso basicamente que eu queria falar. Espero que eu não tenha assustado, mas eu queria ser realista, porque todo mundo sempre acha que eu tenho uma visão muito positiva do alemão. Então é isso. Obrigada, professora. Obrigada, Ana Paula, Gabriela, também. Eu vou ler as perguntas aqui, e aí fiquem à vontade para responder. Olha, da Letícia Cristina. As disciplinas do alemão podem ser pegas como eletivas por calouros de outras habilitações? Da Paula Delgado, agora. Então, pelo que eu entendi, os 2 primeiros anos são somente de estudo da língua, mais optativas. Lohan Gabriel pergunta, o aluno que opta pelo alemão sai do curso com fluência na língua? Paula Delgado. É recomendado fazer curso de alemão em paralelo ou antes de iniciar a habilitação em alemão? Foram essas até agora. Quantas perguntas? Deixa eu ver se eu lembro. A primeira que foi sobre se pode puxar as optativas, né? Eu acho que pode, que, de novo, né? A minha experiência é relativamente limitada, como eu sou nova professora. Mas até onde eu sei, pode. Eu sei que as disciplinas mais chatas de conseguir fazer isso são a língua 1 e língua 2. Porque as turmas são extremamente grandes. A gente tem na língua 1 50 alunos. Então, não é nem da gente, acaba tendo uma limitação burocrática para que isso aconteça. Mas as disciplinas mais para frente pode acontecer. E algo que é muito comum também, mas aí vai depender da professora e do professor, é fazer como ouvinte, né, de algumas disciplinas que vocês têm interesse. Então, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Então, isso é possível. De qualquer maneira, a minha sugestão seria se informar, né, sobre isso, se é possível burocraticamente, mas eu acho que sim, tirando, como eu falei, as línguas iniciais, e entrar em contato com a professora ou o professor que vai estar responsável pelaquela língua. A outra pergunta foi se forma com a proficiência, né? Tá. Bom, geral disse, esse é uma pergunta um pouco complexa de responder, depende. Primeiro eu vou falar assim, em geral, a ideia é que, se a gente for pensar no livro didático, é que a aluna termine com B1, B2. Esse seria, ou seja, que seria o nível intermediário de língua. No entanto, isso a gente está falando do que prescreve o livro didático e o que a gente trabalha. Mas é possível que depende muito da aplicação de vocês. Tem muitas alunas nossas que saem com C1, C2, ou seja, saem com fluência e conseguem ultrapassar isso com certa facilidade. E também aqueles alunos que ficam um pouco parados atrás do B1. Então, assim, como as meninas falaram, é uma língua que existe. Acho que todas as línguas estrangeiras, né, gente? Mas, assim, vamos dizer, pela falta de contato e talvez diferença com a língua portuguesa, tem o desafio que você precisa trabalhar muito além do que é dado em sala de aula. Isso é uma mensagem muito importante para quem entrar no alemão. Então, tem muita coisa que a gente faz, como as meninas falaram a verdade. Acho que todo mundo da área fica de ponta cabeça em sala de aula, tenta fazer de tudo que possível imaginar, dá muito material, dá dicas,
como as minhas falaram, a gente tem convênio com o Goethe, convênio com as escolas, possibilidade de intercâmbio, professores que vêm de fora, tem muita coisa acontecendo, muita monitoria. Então, assim, mas é preciso que vocês, né, se esforcem nesse sentido de estudar a língua. E a última pergunta eu não lembro qual que era. É recomendado fazer curso de alemão em paralelo ou antes de iniciar? Tá. Eu vou responder bem rápido e vou deixar para as meninas, que eu acho que elas podem falar melhor que eu nesse sentido. Se vocês puderem, é interessante, porque entra dessa ideia que a gente falou de correr atrás, estudar e se esforçar e tentar diferentes experiências e oportunidades. Tem cursos na USP mais baratos, então não precisa ser só no Goethe, que é muito caro. Então tem outras possibilidades para que isso aconteça. É interessante, não é obrigatório, mas acho que as meninas podem falar um pouquinho mais da experiência sobre isso. Então, eu comecei a estudar quando eu estava na outra habilitação, então eu cheguei, eu já conhecia um pouco de declinação, eu já conhecia acusativo, um pouco de dativo, já sabia me apresentar e tal, então isso ajudou muito a ter um nível confortável, né? Aí eu comecei a fazer aula e aí começou a acompanhar o nível da habilitação mesmo, então isso ajudou muito. Ultimamente eu parei com a aula por sanidade mental, mas eu vou voltar porque realmente precisa. Então a Gabi pode falar agora. Eu queria só comentar duas coisas. A questão de pegar a optativa do alemão, geralmente é livre para o DLM só, mas é bastante concorrido. Então, assim, não sei o quanto isso funciona, mas como a Marcela disse, você pode tentar pegar como um 20. Acho que não é tão concorrido quanto o inglês, né? Mas, enfim. É, sobre curso de alemão fora da habilitação, né? Então, eu aconselharia. Eu acho que se você pode facilitar a sua vida nesse ponto, por que não, né? Então, eu acho que o curso fora da USP ajuda a preencher algumas lacunas, como é a fala, né? Em curso de língua, geralmente você fala mais do que você vai ter oportunidade no começo da habilitação, porque são muitos alunos mesmo. Eu comecei sem saber falar alemão, mas eu fiz durante a habilitação. Aí, se vocês precisarem de dicas de onde fazer curso de alemão, tem na própria USP, tanto da FEA quanto da Poli, se eu não me engano. Tem também o Nelly, e tem o Goethe, que é um pouco menos acessível, né? Mas eles também dão algumas bolsas por situação econômica, né? Mas aí você tem que ter feito já um semestre, então tem que ver como que é. E eu acho que não sei, acho que foram só essas perguntas, né? Surgiu outra aqui que é. Peraí, deixa eu ler. Só pode fazer as eletivas quem é do DLM? Se quiserem também, eu posso repetir as outras perguntas. Não sei, teve algum ponto que a gente não comentou, porque se não tiver, aí você Acho repete. que não. Mas Acho que não. do DLM, eu acho que é só o pessoal do DLM mesmo. Se for do DLCV, você não pode fazer optativas do alemão. Se quiserem falar mais. Então, Surgiu mais alguma dúvida? Tem alguma coisa que a gente não respondeu? não, tudo sanado. Gente, eu só queria falar que se ficou negativa a minha posição por causa que eu falei das dificuldades, eu queria reforçar que eu amo muito essa habilitação. Eu só queria passar uma visão realista, tá? Então, estudem, mas é assim, né, também. Fazer o quê? É o estilo do povo do alemão, um pouquinho mais, uma delicadeza mais direta, assim, mas é de coração, com certeza. Então, obrigada, professora Marcele, obrigada, Ana Paula, obrigada, Gabriela. Agora eu vou passar para a habilitação do coreano, para a professora Yun, para a Laís e para a Bruna. Pode começar. Com 5 minutos eu aviso, tá? Olá,
Tudo bom? Olá, professora. Só tem 8 pessoas assistindo? Não, está sendo transmitida para o Facebook. Ah, tá, entendi. Vou compartilhar minha tela. Ué. É. Então, qual é a diferença das pessoas que estão na sala e quem está assistindo via Face? A única diferença é que aqui a gente está conversando. Lá eles estão só assistindo. Estão mandando perguntas via chat, mas essa é a única diferença. Tá bom. Gente, tudo bem? Meu nome é Yun. Eu estou falando aqui diretamente da Coreia. Agora já são 15 para 7, mas eu acordei às 6. Ainda estava meio tonta naquela primeira hora que eu entrei. Agora lavei o rosto, escovei os dentes, virei gente e tal. Como o nosso tempo é curto, eu vou fazer a apresentação dos principais pontos, tá? Como todos devem saber, o curso de coreano é novo, foi criado em 2013 e é o primeiro curso que a FEFELESH abre em 40 anos, né? Então, na primeira turma de habilitação, nós recebemos 13 matriculados e 10 formandos. Nesse histórico, eu queria comentar que no ano de 2016 não tivemos ranqueamento, porque a habilitação nova sofreu e sofre com falta de professor. E ainda eu sou a única professora contratada pela USP, o resto nós temos um bem bolado aqui a colar, a gente faz um remendo de professores para tentar oferecer todo o que o curso deve ou pode oferecer, tá certo? Mas eu deixei aqui quantos entraram e quantos se formaram, porque pelas nossas pesquisas, o coreano é uma das habilitações que tem um índice de retenção muito grande. Olha só, aqui esqueci de corrigir, que seria sexta e aqui sétima turma de habilitação. Nós temos um índice muito grande de retenção de alunos, né? É claro que tem desistentes no meio do caminho, tá? Por exemplo, em 2014, tivemos 8 matriculados e 4 formados. E isso porque correu toda aquela história que não conseguimos contratação de professor, então os alunos ficaram com medo de não conseguir se formar, tal. Mas isso foi uma coisa bem atípica, tá certo? Por exemplo, a turma que entrou em 2017, entraram 8 e vão se formar 7. Né? Então, nós temos um índice de retenção muito alto, que acho que é uma coisa que fala em nome da habilitação. Né? Nós aumentamos as vagas para 20, tá? A duração, vocês todos sabem, é igual como os outros, tá? Nós temos 2 professores, uma sou eu, a outra professora Gi, que é professora contratada em tempo parcial, né, que a gente fala, temporária, né? E temos um professor visitante enviado pela Fundação Coreia. As disciplinas são língua coreana de 1 a 6, cada um com 36 créditos aula, o que dá 3 aulas por semana, de 1 a 6, né? Então, os 3 anos da habilitação, você vai ter uma matéria sempre de língua com 6 horas no semestre. Com 3 horas. 3 aulas, 6 horas no semestre. A língua coreana 7 e 8, que são optativas, né? São 2 aulas por semana, elas são optativas, elas podem ou não ser oferecidas, né?
essas disciplinas estão mudando de nomenclatura, elas vão se tornar tópicos da língua coreana 1 e tópicos da língua coreana 2. E a gente tem oferecido, sim, como, daqui a pouco eu explico como é que a gente oferece essa optativa de língua coreana. Depois temos a literatura coreana moderna 1 e 2, que é uma aula por semana, você faz em um ano, né? A literatura coreana moderna 3 e 4 passaram a ser optativas e elas também estão mudando de nome como tópicos da literatura coreana moderna e a gente às vezes oferece, às vezes não, tá? Depois tem a literatura clássica 1, 2, que também é uma aula por semana, também você faz em um ano, e a cultura coreana 1, 2 também, com uma aula por semana em 2 semestres. As disciplinas optativas que a gente está oferecendo têm sido possíveis graças aos cursos online oferecidos pela BUFIS, que é Busan University of Foreign Studies, que essa parceria começou no segundo semestre de 2019, com previsão de término até o primeiro semestre de 2022. Então, esses cursos online são aulas gravadas que eles enviam, e um de nossos professores fica de monitor para acompanhar esses cursos. Tem prova, tem exercício, é um curso como os outros, tá? A pós-graduação, a área de coreano participa do projeto de criação de um novo programa de pós-graduação da Letra, sim, participa do projeto e já está participando, porque o Letra, que é o programa de pós-graduação chamado Letra, é Literaturas Estrangeiras e Tradução, mas o Letra também pode abarcar pesquisas em língua e cultura, não só literaturas ou tradução, tá? Nós temos uma pessoa matriculada como mestranda e uma outra pessoa matriculada como doutoranda já no Letra. Ou seja, é possível fazer, sim, pós-graduação com algum tema de Coreia, ok? Esse é só um mapa que eu queria mostrar, né? Porque dizem que o século XIX foi o século da Inglaterra, XX o século dos Estados Unidos e que XXI é o século da Ásia, né? Se a gente considera em termos de população e a parcela da economia que os três países, China, Coreia e Japão, representa, ela é uma região extremamente carregada em todos os sentidos, né? Eu digo assim que esses três países que até algum tempo eram chamados de países do extremo oriente, tá certo? Porque parecia muito remoto, né? Mas depois da era da globalização, né, a coisa mudou de figura completamente e ninguém mais chama esses países de extremo oriente. Hoje se chama leste asiático, tá? E o Brasil acho que ainda nem sentiu toda essa mudança, né? E do ponto de vista dos países que estão lá, China, Coreia, Japão, Brasil é extremo ocidente, digamos assim, né? E nós estamos assim, simplesmente um do lado, outro lado do mundo, né? Mas, como eu falei, em termos de concentração populacional, e concentração de riqueza industrial, né, da economia, é uma coisa que ultrapassa a nossa imaginação. Aqui você está vendo esses círculos concêntricos. Esses círculos estão concêntricos, obviamente, bairristicamente centrado na Coreia. Mas quem colocou o centro aqui não fui eu, tá? Isso aqui eu peguei de um lugar. Mas como você vê que nesses círculos concêntricos, se você pega esse último círculo aqui, dentro dessa região estão, digamos, as 20
maiores cidades dessa região, que concentra um X de PIB dessa região, né? E, como vocês podem ter percebido, esse mapa está invertido. Afinal de contas, o globo terrestre é uma bola redonda que está suspenso no ar. Não tem motivo de ela sempre ser visto dessa maneira. A gente pode ver ele ao contrário. E nesse mapa invertido, a gente consegue ver a Coreia como o centro da coisa, tá certo? Então, é só para mudar um pouco de perspectiva, porque é desse modo que a gente tem que encarar a Coreia quando você veste a camisa do curso coreano, certo? Eu não vou falar, não vou me delongar na escrita coreana, que é a melhor do mundo, eu não posso fazer nada, porque não sou eu que digo, são os linguistas do mundo todo que dizem que é a melhor escrita do mundo. Então, eu acredito que muita gente que esteja assistindo e que tenha algum interesse em cursar o coreano já tem essa informação. Muita gente entra no coreano já sabendo ler. É, ah, bom, só para vocês terem uma inveja, eu estou num hotel que fica a uma quadra dessa estátua que é o inventor do nosso alfabeto. Bom, eu vou pular essa parte aqui, tá? Ah, Bom, TOPIK. TOPIK é o exame de proficiência em língua coreana, oferecida 2 vezes por ano. Tem 6 níveis. O nosso objetivo é que os nossos alunos que se formem no coreano consigam pelo menos o nível 3 ou 4. Mas tivemos, obviamente, casos que se formaram com nível 6. Outros que nem conseguiram nível 1, né? Cada um é cada um, né? E estudo é uma coisa muito sincera. Ou você estuda muito, ou você estuda pouco. Se você estuda muito, você vai, né? Não é aquela coisa que você ama uma pessoa e só leva patada na cara. Isso aqui não. Você investiu o seu tempo, na língua, a coisa vai ser sua, tá certo? Então, isso daí cada um faz a sua competência. Intercâmbio. Ah, eu acho que aqui está errado. Acho 5 que minutinhos, professora. Perdão. o coreano também concentra um número muito grande de bolsistas tanto a bolsa oferecida pela reitoria quanto a bolsa do Santander, né? Nós já tivemos 19 intercambistas com poucos anos de curso, né? E 16 bolsistas que vieram para a Coreia e ficaram 6 meses ou um ano estudando. Inclusive, aqui ainda estão 2 alunos fazendo bolsa. E uma das alunas nossas veio aqui como bolsista da USP, e aqui ela conseguiu uma bolsa dada somente para bolsistas estudantes estrangeiros, né? As universidades coreanas têm modalidades muito diversificadas de bolsa, é só você correr atrás, tá? Nós temos uma bolsista que conseguiu o mestrado aqui, que está fazendo mestrado como bolsista. Bom, mais uma vez, ao conseguir bolsa, também cada um tem que correr atrás. Nós temos aqui 3 universidades na Coreia que têm curso regular de português, que são as nossas grandes parceiras, certo? A da Universidade de Dankook, ela não fica em Seul, fica numa outra cidade, Busan também. Mas a Dankook é a mais nova universidade coreana a criar um curso de português, e essa universidade está oferecendo, por exemplo, moradia gratuita para estudante brasileiro quiser vir fazer o intercâmbio nessa cidade. A Academia de Estudos Coreanos oferece bolsa de estudos para pós-graduação. Então, quem terminar e quiser, nós tivemos algumas alunas que tentaram, mas ainda não tivemos nenhuma que tenha conseguido.
E também o KGSP, que é o maior oferecido pelo governo coreano, que é para bolsistas para fazer pós-graduação na Coreia. Esse ano, tem 12 estudantes brasileiros no programa do KGSP, estudando na Coreia. Infelizmente, ninguém dá letras, mas temos um aluno que fez ECA, que está aqui, e uma aluna que fez História e que está aqui. Mercado de trabalho, gente. Muita gente pergunta. O curso coreano começou. O mercado de língua coreana no Brasil começou há pouco tempo. E está na mão de cada um explorar, né? Na nova era que está chegando, século XXI, é muito pouco crível que nós tenhamos um mercado de trabalho do jeito do século XIX. Aqui, no século XXI, cada um cria o seu nicho, cada um vai ser o seu próprio empreendedor e vai criar profissões que não existem. Obviamente, tem empresas coreanas, tem a carreira acadêmica, tradução, ensino, tem muita gente que já dá aula particular, já está inserido em algum curso de coreano, né? Mas acho que esse é o campo assim muito aberto, tá bom? Bom, espero que eu tenha dado as pinceladas que são necessárias, tá? Agora é com vocês. Obrigada, professora. Eu vou passar para as alunas Laís e para a Bruna. Fiquem à vontade para falar. Eu posso começar. Estão me ouvindo? Pode falar, pode falar. Tá bom, professora, é porque eu estou vendo a sua tela, mas tudo bem. Então, oi, gente, boa noite. Meu nome é Bruna, estou no segundo ano da Letras, primeiro da habilitação, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre... Eu estou me ouvindo, eu não sei se está com eco para vocês também. Tá com um pouquinho, sim, mas... Mas será que é o meu? Eu acho que sim. Eu acho que a professora precisa parar de compartilhar a tela. Oi. Vê se melhorou. Eu acho que sim, né? Ok. Então, como eu estava falando, estou no segundo ano da habilitação, estou na língua 2 do coreano, e eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência nesse primeiro ano, que foi um ano bem atípico, né? Eu imagino que para vocês também deve ter sido bem complicado. Então, a primeira coisa que eu queria desmistificar, assim, é que as aulas de coreano não se resumem a K-pop ou a drama, a essa cultura pop que a gente tem mais acesso. E que é maravilhoso isso. Então, eu acho que eu não tive uma aula que não tinha cultura envolvida, que não tinha valores coreanos orientais que a gente não tem acesso, que a gente não tem conhecimento. Então, para quem está cogitando escolher essa habilitação, tem que ter isso em mente, que você vai mergulhar fundo na cultura de um país que é completamente diferente da nossa visão aqui ocidental. Muito diferente, até o modo como eles enxergam a língua e como eles se expressam. Então, eles têm esquemas de hierarquia, de respeito, de partículas, uma coisa que aqui, pelo menos no português, não é nem um pouco comum. Então, além disso, reforçando o que a professora falou, a gente tem 3 aulas por semana, então é segunda, quarta e quinta, é bem puxado, e como é uma língua oriental, é uma língua que a gente não tem muito contato, também exige um pouco de prática diária, tanto para aprender vocabulário, como as estruturas gramaticais e tudo, porque, bem ou mal, assim, a gente tem o português. Então, espanhol, italiano, inglês, francês, alemão, eu não me arrisco. Mas eles têm algumas coisas em comum. O coreano não, é totalmente diferente. Então,
é começar do zero mesmo. Uma outra coisa, sobre os materiais. A gente tem 2 livros, um que é de matéria, que a gente dá lá as regras gramaticais, vocabulário e tudo. Também temos o livro de exercícios, e é muito bom estar sempre em dia com o livro de exercícios paralelo às aulas, porque a professora está sempre fazendo os exercícios, e se você ficar atrasado, você vai se prejudicar depois, e aí vem prova e enrola tudo. Eu acho que eu posso falar assim, parcialmente sobre como funciona a habilitação, porque, como eu já falei, foi um ano atípico para todo mundo, né? Então, por exemplo, a gente tem as aulas online, e aí a gente tem práticas de pronúncia dentro de sala de aula e fora. Então, nesse segundo semestre, por exemplo, a gente pode enviar áudio lendo texto ou textos que a gente produz, que a professora Gi, que não está aqui, corrige para a gente. E durante as aulas, a professora Yun, ela lê com a gente várias vezes os textos em cédulas menores, maiores, treinando prosódia, enfim. Então, assim, como eu falei, é importante se dedicar, porque é um esquema de língua muito diferente. Isso me encanta muito, porque eu pretendo seguir com isso da área mais da língua coreana. Então, essas aulas são muito ricas, e você consegue perceber como a língua reflete o pensamento coreano. Isso, para mim, é sem palavras. Uma outra coisa, uma dúvida muito frequente. Começo a estudar coreano antes de entrar na habilitação ou não? E aí, assim, eu posso falar pessoalmente que eu decidi fazer um curso de coreano por fora no Sejong, que fica ali na Paulista, um semestre antes de começar na habilitação. E, assim, ajudou muito, porque apesar, talvez vocês já saibam disso, que o coreano ser uma língua relativamente tranquila de se aprender, a estrutura, a leitura, você consegue aprender em um dia, em uma manhã. A leitura e a compreensão da estrutura da língua, claro, demanda mais tempo, demanda muito mais esforço. Então, eu aconselho sim, se vocês têm essa intenção de ingressar no coreano, de vocês pelo menos aprenderem a ler o Hangul, que é o alfabeto coreano. E não é difícil, gente, assim, como a gente está em um período atípico e tudo mais, vocês não precisam fazer tudo de uma vez só, mas eu vou recomendar aqui alguns vídeos, alguns sites que vocês podem ter esse aprendizado mais tranquilo. Então, eu vou falando aqui e depois eu mando para as meninas, aí elas publicam ou colocam nos comentários alguma coisa. Então, tem o Talk to Me in Korean, que esse é em inglês. Então, para quem tem mais facilidade com isso, pode tanto ver os vídeos quanto ouvir os episódios do podcast. E é simplesmente brilhante, porque eles dividem por nível e cada episódiozinho, né? Cada episódio é sobre um tema, e às vezes eu estou fazendo faxina, alguma coisa, e estou lá ouvindo, é muito tranquilo. Eles dão vários exemplos. Então, para quem quer ter assim, um estudo bem básico, só para ir exercitando, aquecendo, é uma boa. Também tem o Coreano Online, esse é de YouTube, eu adoro também. Eles têm vídeos bem assim relacionados com o dia a dia coreano, então é muito divertido. Hoje mesmo eu estava tomando café vendo um vídeo, são muito curtinhos. Tem o Aprendendo Coreano, que esse sim é ótimo para aprender o alfabeto em si. Então, e uma coisa, é muito importante isso. Eu não aconselho, sinceramente, a aprender coreano pela romanização. Eu não sei se a professora queria falar isso ou não, mas já estou falando aqui. Experiência própria, assim, não dá muito certo. Eu não gostei muito dessa experiência. E como o alfabeto coreano não é difícil de se aprender, de relacionar desenho com pronúncia, eu acho que é o caminho mais viável, assim. E, por último, um aplicativo que eu também faço todo dia, que se chama Memorize, só que sem o O. E ele tem coreano, então lá você consegue ouvir
nativos, você consegue treinar a sua pronúncia. E isso, assim, é um passo depois de você já ter aprendido a ler, pelo menos, o alfabeto. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu falei muito. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar e aí eu tento responder depois, tá bom? Vai lá, Laís. Laís, acho que seu microfone está desligado, desculpa. Sem problema. Ligou agora? Então, de novo, bom dia, gente. Bom dia não, boa tarde, boa noite. Eu sou a Laís, eu tô no 3º ano da Letras e no 2º da habilitação, faço língua 4 atualmente. E o que eu vou dizer aqui são alguns aspectos técnicos da habilitação, algumas coisas que a Bruna já falou, inclusive. Eu acho, assim, que se for falar assim, é extremamente necessário que eu saiba ler o coreano para entrar no coreano, não é extremamente necessário, porque a gente começa do início. Mas eu garanto, assim, que é um completo de um adianto você saber, pelo menos, o alfabeto antes de entrar, porque as aulas, elas são rápidas, né? Não é um curso de línguas. E para acompanhar, você precisa, assim... Não precisa, né? Mas é bom você ficar sabendo. Nós temos também muitas oportunidades de intercâmbio. E para você conseguir esse intercâmbio, você pode tentar ou pela UCANI, que tem várias áreas, ou o específico da FEFELESH, que é mais focado na área de línguas. Você precisa fazer um planozinho de estudos, dizendo para a universidade por que você quer estudar lá e o que você quer estudar lá, é bem importante. Você precisa ter uma média normalizada acima de 5, ela fica lá no seu histórico, dá para você checar. E eles geralmente pedem um nível de fluência em inglês e em coreano. Você não precisa ter necessariamente o TOEIC, até onde eu sei, os professores da habilitação podem fazer uma carta de recomendação falando do seu nível. E as matérias têm as que são em inglês, mas a maioria delas é em coreano. Então, tipo, por mais que eu acho que você possa conseguir essa vaga não sendo tão bom em coreano, eu acho que é melhor você ter um nível meio alto, assim, e etc. E sobre a área de trabalho, assim, eu acho que nos últimos 5 anos, o coreano ele deu uma explodida, assim, no Brasil. A gente ainda não atingiu pico nenhum e a gente está crescendo exponencialmente. Então, com a popularização do K-pop, dos doramas, do cinema coreano, quem nunca assistiu Parasita, ou aquele Milagre da Cela 7, não sei se vocês conhecem, que a maioria assistiu a versão turca, mas ele é original coreano. Então, com essa popularização, tem muita gente se interessando no coreano, então tem cada vez a demanda de professores de coreano é cada vez maior, assim. Muita gente procura professores particulares. A gente tem muitos cursos de coreano em São Paulo agora. Então, o Centro Cultural Coreano é o que eu mais recomendo para vocês, que fica lá na Paulista, porque ele é de graça, eles só cobram material, mas tem muitos outros lá no Bom Retiro. Então, tipo assim, nos próximos anos, eu chuto que vocês nem precisam necessariamente ficar em São Paulo. As demandas no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em várias partes do país vão ser cada vez maiores, então você pode sempre ir para outro estado, ser o único professor de coreano da área, com formação na USP. E você pode trabalhar nas empresas coreanas que tem em São Paulo também, na Hyundai, na Samsung, que são algumas que eu conheço. Você pode também trabalhar na área de tradução juramentada, principalmente, que eu acho que tem poucos tradutores. Tem muita gente que sabe coreano e dá aula, mas não tem tanta gente assim que tem essa coisa de você poder fazer tradução juramentada, ou tradução no geral, tradução e interpretação. E sobre a área de estudos acadêmicos, ela também está bem no comecinho. Eu acho que se você for considerar fora da área de letras, a atenção na Coreia ela é muito maior, mas agora na letras a gente está começando ainda. Eu, por exemplo, eu faço parte de uma PUB de cultura e extensão, e a gente está pesquisando as línguas, as comunidades de línguas na USP, tanto que o nome do projeto é Línguas da USP, Línguas na USP, e lá a gente está pesquisando sobre o coreano, o chinês, o japonês, e a gente está desenvolvendo material didático para os alunos
brasileiros que querem aprender coreano, porque a maioria dos nossos materiais, querendo ou não, se não é completamente em coreano, ele é completamente em inglês, assim, do inglês pro coreano. Isso não é o nosso foco, assim, sabe? Por mais que a maioria das pessoas venham pro coreano porque gostam de K-pop, uma característica é que quando você estuda a língua coreana, não tem nada de K-pop nem de dorama, então não deixem isso te desanimar. No entanto, sabe? Não é nenhum crime você gostar de K-pop e estudar coreano por causa disso. Eu acho que é até um incentivo, assim, né? Porque você sempre vai olhar as músicas e vai pensar, meu Deus, eu tô entendendo essa música. Muita gente que eu conheço usa música para estudar, usa dorama para estudar e filme. Então, assim, se vocês quiserem, eu acho que atualmente, mesmo sendo o curso mais novo da USP, ou era pelo menos até um tempo atrás, eu acho que abriu um outro na engenharia, é o curso mais promissor, assim, da letras, por causa da onda Hallyu, que só vai aumentando, assim, exponencialmente. O mercado de trabalho é ótimo e uma característica do coreano que eu acho que só tem no coreano é a rede de apoio entre alunos e professores. A gente somos uma habilitação pequena, a gente só tem 3 professores e um deles muda a cada 2 anos. Então a gente sempre tem que ficar se apoiando muito para fazer tudo dar certo. Então essa rede de apoio é bem grande, assim, de veterano ajudando calouro, de calouro ajudando calouro, de professor ajudando calouro. Os professores são compreensivos, os professores sempre estão dispostos a ajudar, e os alunos também se ajudam entre si. Eu geralmente ouço falar, assim, que em algumas habilitações rola aquela competição, assim, mas eu não vejo isso muito acontecer no coreano. Tipo, alguém conseguiu alguma coisa, é como se todo mundo tivesse conseguido alguma coisa. A professora falou desses cursos de verão e intercâmbios que tem em outras universidades, tem naquelas, mas se você pesquisar assim, tem muitas que aceitam assim bolsas, e pelo que eu pesquisei no YouTube, assim, de experiências, dizem que os brasileiros são muito famosos, assim. Então, se você souber inglês, tem muitos cursos, tem muitos programas de verão de intercâmbio que eles trocam assim uma bolsa por você ensinar inglês para os coreanos, assim, dizem que não é nada muito de outro mundo, assim. E tem várias universidades que não são essas principais, que tem convênio com a USP, e você pode tentar esses intercâmbios, esses cursos de língua, não é? Trocando o seu trabalho pela bolsa, pelo lugar que você vai ficar, assim. Então, acho assim que a Coreia está oferecendo muitas oportunidades para gente de fora, e brasileiro, por ser meio que naturalmente carismático, está conseguindo aproveitar muitas dessas oportunidades. Então, se você pesquisar, tipo, tem muita coisa. O mundo do coreano, ele é muito vasto e ele tem muito para ser explorado, principalmente no Brasil. A nossa, apesar da gente não ter muitos professores que podem nos orientar, né, porque a gente é um curso pequeno, eu acho que se você procurar na FEUSP, assim como eu que um professor da FEUSP que orienta assim as pessoas a fazerem os materiais didáticos, tem muita coisa que você pode ver assim. A maioria dos materiais, tipo na literatura, que eu acho que muita gente se interessa, acaba não tendo muita coisa em português, mas tem muita coisa em inglês, e a gente sempre tenta. Tem alguns programas que a gente tenta traduzir entre a gente esses livros, então eu acho que o coreano em si é uma habilitação que não só não é vasta de oportunidades, ela também é vasta de, tipo, apoio moral, assim. Eu acho que é uma das únicas que tem, tipo, tanta integração entre alunos e professores e tanto apoio, assim, que nem o coreano. A gente é pequeno, mas a gente é acolhedor e a gente pode tentar, tipo, se você estender a mão, a gente sempre vai tentar te puxar para cima. A gente não vai deixar ninguém para trás, a não ser que essa pessoa queira ser deixada para trás. Acho que é isso que eu tinha para falar, assim. Obrigada. Surgiram algumas perguntas e vocês já foram respondendo, então eu vou fazer as que faltaram, tá? Mari Cavalari pergunta: não sei se cheguei a ver, tem licenciatura para o coreano? E a Tuane pergunta: atualmente existe IC na habilitação? Se sim, quais são as temáticas mais estudadas nas ICs? Então, qual era a primeira pergunta mesmo? A primeira pergunta era sobre? Sobre a licenciatura. Tá. A licenciatura você sempre pode fazer. Tem que ir lá se matricular nas disciplinas da educação, né? E fazer, certo?
nós estamos articulando para tentar criar uma disciplina de ensino de língua coreana como língua estrangeira. Se o Instituto de Educação vai submeter esse projeto, se o governo coreano aprovar, né, então será uma matéria dentro da licenciatura, só que específico para ensino de língua coreana, certo? Vamos cruzar os dedos para que esse projeto dê certo, né? Mas mesmo que não esse projeto não dê certo, a licenciatura é normal, igual a todas as outras habilitações de língua estrangeira, tá? Agora, quanto a IC, nós temos sim, eu já orientei várias ICs, esse ano já estou orientando 2, e uma aluna me escreveu, professora, quero fazer IC, qual tema você recomenda? Aí eu falei, olha, o que você quer fazer? Você tem que parar e ver o que você gosta. Pensa na sua vida, desde o primário até agora. O que você gosta? Você gosta de comida? Você gosta de viagem? Você gosta de cozinhar? Você gosta de repente, a minha filha, por exemplo, tinha uma mania por espadas, né? Você pensa numa coisa que você gostava, se é alguma coisa, aí você faz aquilo. Você não tem que pedir para eu te dar um tema. O tema tem que vir de você, porque com interesse você vai mais, né, com mais avidez, né, ao tema, né? Então, eu acho que tema é você que escolhe. Eu já orientei temas os mais diversos, literatura moderna, clássica, cultura. Esse ano tem literatura infantil, literatura feminina, bom, tem tanta coisa, né? E também, por exemplo, a gente sempre tenta oferecer aquelas bolsas PUB, né? Então, no começo do ano, a USP falou que cada professor podia inscrever 2 projetos PUB para salvar 2 alunos, certo? Como permanência estudantil, né? Eu submeti 3 e os 3 foram aprovados. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa em relação à habilitação. Enquanto vocês não falam, vou fazer uma outra pergunta que surgiu do alemão, que é se o material utilizado nas aulas é em português. Eu tenho material aqui, se a pessoa quiser ver. Desculpa, Marcelo. Não, pode falar. É esse livro aqui que a gente usa, o Das Kompakt Neu. Ele não é em português, é em alemão. Ele tem algumas coisas que puxa do inglês, mas não é tanto. Mas, em geral, o que a gente recebe, todos os materiais são diretamente em alemão já. Boa. Professora Yun, a senhora tinha perguntado quantos alunos tinham na live. A gente chegou a 75, então estava bem cheia. Só queria também comentar o seguinte, que durante as férias eu dei um curso extracurricular sobre patrimônios culturais em registros escritos, né? E eu tinha oferecido 100 vagas, que era um número muito grande em relação os outros cursos que foram oferecidos. Os professores estavam pensando em curso offline, então o pessoal ofereceu 30 vagas, 20 vagas. Eu falei, online, vou chutar 100. Bom, as vagas esgotaram em 2 horas, né? Não só o meu curso, mas com todo mundo. E, e como eu tinha alunos que ficaram de fora, não conseguiram entrar no 100, começaram a me mandar e-mails para tentar ouvir como ouvinte e tal. E aí eu não deixei, porque a coisa era institucional, né? E um deles me mandou uma carta imensa, falando como ele é apaixonado pela Coreia, que o sonho dele é estudar na Coreia, que ele estuda jornalismo, ele quer transformar o Brasil por um país melhor,
trazendo os valores da Coreia, chorou as pitangas lá. Aí eu falei, olha, eu não posso deixar você porque eu deixei outros de fora, né? Eu não posso deixar você, não vai ficar justo, né? Agora, se você quiser, você pode falar com seus professores, e se os seus professores aceitarem, eu posso oferecer o curso aí na sua unidade como um curso extracurricular, né? Aí, 2 dias depois, a professora dele já me entrou em contato comigo. Não, que maravilha que você vai poder dar um curso. Era a Universidade Federal do Ceará. E aí, eu ofereci esse curso como extracurricular, lá na Universidade Federal do Ceará, com 260 inscritos. E a professora falou que por lá tem uma comunidade louca por K-pop, né? Tem o K no meio, a pessoa corre atrás, né? Então, eu acho que um dos campos muito promissores para quem está fazendo o curso, especialmente licenciatura, tem muita gente lá no Nordeste e também no Norte, uma comunidade muito carente em ensino de língua coreana. Quem não tiver problemas em sair de São Paulo, né, eu acho que são campos a se explorar. Se vocês quiserem fazer mais alguma consideração final, tanto do alemão quanto do coreano, senão eu vou fechando a live. Uma última coisa que eu queria falar é À vontade. que nós tivemos, por exemplo, gente que se empregou nas né? 2 pessoas que conseguimos inserir na Samsung, foi uma vitória. Só que, de um modo ou outro, as 2 saíram, tá? Tem uma que a gente conseguiu colocar na LG, está trabalhando, ela está feliz. Tem uma terceira que está trabalhando na Samsung que está feliz. Então, repetindo, colocamos 3 na Samsung, 2 saíram, uma lá, está lá. A LG continua, está feliz. Tem uma que a gente conseguiu colocar no Centro Cultural, né? Trabalhou 1 ano, mas ela saiu porque ela queria fazer mais coisas na Coreia. Deve tá por aqui, a mina sumiu. Mas, e agora, o que eu quero dizer é que, como a Bruna falou, é muito importante você adquirir os valores. E o que os coreanos prezam, né? Aí, muitas vezes, aconteceu de eu falar isso de uma forma mais enfática, energética, e os alunos começam, mas a gente está no Brasil, a gente tem que pensar como brasileiro. Não, isso você faz o tempo todo, você não precisa alguém ensinar, né? Você tem que aprender justamente o diferente, tá certo? E você tem que aprender a ver o mundo com os olhos dele, porque se você pensar e agir como brasileiro, trabalhando com coreanos, não tem futuro, tá certo? Então, você aprende uma língua estrangeira para não só aprender uma língua, mas para você adquirir o modo de comportar, o modo de ver o mundo, né? Então, se você fala assim, não, isso não, eu acho muito diferente, isso é pouco democrático, isso é pouco igualitário. Bom, aí são mentes, eu acho, bem adolescentes, tá certo? Então, você primeiro precisa aprender para depois poder comparar, tá certo? Então, eu acho que estejam preparados para entrar num mundo novo, tá certo? Obrigada, professora. Então, para encerrar, né, que infelizmente nosso tempo está acabando, eu queria muito agradecer as professoras, tanto a Marcele quanto a Yun, que falaram das habilitações do alemão e do coreano. Também queria agradecer às veteranas por ter apresentado o ponto de vista dos alunos e atendido um pouco as angústias dos calouros, né? Como eu falei no comecinho de hoje, foi um ano bastante atípico, então é muito importante que a gente esteja tendo essa atenção, né? Tipo, tanto dos professores quanto dos veteranos, contando sobre as habilitações, mesmo que no virtual, com todas as limitações que a gente sabe que tem do que seria no ao vivo, né?
Então, eu quero agradecer em nome da gestão Pulso Latino do CAEL e dizer que qualquer dúvida que tenha restado, falem com a gente, procurem os departamentos, e só falando assim, acompanhem também os próximos dias que vão ter das habilitações, se vocês tiverem dúvidas, né? E vamos nos ajudando nesse momento difícil. Muito obrigada a todos e até mais. Ops. Ai, meu Deus. Tchau.